Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Habitação se reúne com moradores do bairro Ponta Grossa e ouve demandas da comunidade. Aprovado o projeto que prevê divulgação no portal da Transparência de cronogramas de obras do município. E ainda, Legislativo da Capital presta homenagem à Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Vereadores da Comissão de Habitação foram até o bairro Ponta Grossa na noite desta terça-feira. Os parlamentares ouviram a comunidade sobre problemas de infraestrutura no local. Alagamentos e falta de transporte foram algumas das demandas apresentadas pelos moradores. Logo na chegada ao bairro, a falta de pavimentação das vias e a iluminação precária são alguns dos pontos reiterados nas reclamações dos moradores da Ponta Grossa. O bairro Ponta Grossa é um bairro abandonado, não é uma novidade em Porto Alegre, são sucessivas gestões que têm até iniciativas de ter projetos de micro, macro drenagem, asfaltamento. A questão do transporte desde a pandemia piorou muito, porque as empresas simplesmente não prestaram mais o serviço, ou seja, são problemas que se acumularam, estruturais, do bairro que se acumularam e também questões que vieram da pandemia e que se somaram a esses problemas de estrutura. Além da vereadora Karen Santos, do PSOL, os vereadores Giovanni Culau e Coletivo, do PCdoB, Mauro Pinheiro, do PL e Engenheiro Comaceto, do PT, também marcaram presença. Diversas secretarias municipais foram convidadas, mas nenhum representante do poder público esteve no encontro. As demandas trazidas pelos moradores do bairro não são nenhuma novidade. Os problemas da Ponta Grossa já foram pauta de outras reuniões, não só por aqui, mas também lá na Câmara e na Prefeitura de Porto Alegre. Conforme as lideranças da comunidade, que representam cerca de 30 mil pessoas, a ausência do poder público nesse último encontro demonstra o abandono e o descaso com quem vive na zona sul da capital. Essa é uma segunda reunião, nós fizemos uma diretamente na Câmara, lá na Cotab, e hoje deveriam vir retornos já de questionamentos que nós fizemos. Tem várias situações em andamento. Algumas obras já foram feitas, algumas intervenções a partir de novembro do ano passado. Progredimos bastante, a Prefeitura nos ajudou bastante, mas tem vários pontos cruciais para serem respondidos, demandados. São coisas que são pontuais, que já está demandando muito tempo, que já estão em fase de conclusão, eles já têm condições de nos dar uma resposta definitiva e tem outras que têm que ser refeitas, mas nós precisamos dessa análise técnica, desses projetos, para que isso aconteça. Quem tem que dar essa resposta é a Prefeitura, e não tem nenhum representante da Prefeitura aqui para nos ouvir. Durante a reunião, a comunidade ainda relatou problemas de saneamento básico e no sistema de transporte coletivo. As demandas serão levadas ao Executivo pelos vereadores da capital. A partir dessa gestão, o que a gente pode contar por parte do orçamento do município, do Departamento de Água e Esgoto, das secretarias, para amenizar imediatamente, porque a gente sabe que tem as previsões de chuvas, de novos eventos climáticos, e aqui é uma situação sempre muito tensa, porque realmente alaga, pessoas ficam ilhadas, idosos, crianças, então tem que ter política imediata de desassoreamento dos arroios, de patrulhamento das avenidas, de disponibilidade de veículos, nem que seja veículos precários como vans, como escolares, para fazer com que as pessoas cheguem nas faixas principais, enquanto a gente não consegue chegar numa mediação com as empresas de transporte, e a médio prazo quais são os grandes projetos que envolvem a drenagem da região. Como encaminhamento, a Cotab irá pedir soluções imediatas para os problemas do bairro Ponta Grossa e também cobrar uma justificativa formal sobre a ausência da Prefeitura na reunião da última terça-feira. A Comissão de Economia e Finanças discutiu nesta terça-feira a gestão das vagas de educação infantil em escolas privadas de Porto Alegre. São as chamadas vagas judicializadas, aquelas em que a Justiça determina que a Prefeitura pague uma creche ou escolinha particular para alunos que não conseguem ingressar na rede pública ou conveniada. O repórter Gilberto Caetano acompanhou o encontro e tem mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Segundo dados oficiais, atualmente 2.159 crianças ocupam vagas judicializadas e quase 6.000 estão na fila de espera.
Para obter uma destas vagas, os pais que não conseguiram oportunidade na rede municipal nem na rede conveniada precisam ingressar na Justiça e apresentar ao juiz orçamentos de 3 escolas infantis que fiquem no raio de até 2 quilômetros de onde a criança mora. O magistrado, então, seleciona um dos orçamentos e determina que o município compre a vaga até que surja uma na rede pública. Porém, diretoras de escolas que participaram do encontro apontaram uma série de dificuldades que elas estão enfrentando. Uma delas é a burocracia, a demora na análise dos documentos do processo para credenciar as escolas. Outro problema apontado é o baixo valor pago pela prefeitura por cada criança, cerca de R$ 1.100. Um montante considerado por elas insuficiente para custear os investimentos com cada vaga. A presidente da Comissão de Finanças, a vereadora Mari Pimentel, do Novo, também comentou sobre um outro problema enfrentado pelas escolas. Tendo em vista que não há vagas para todas, elas vão para uma escola privada. E o que acontece é que muitas vezes essa vaga ela é interrompida e alterada ao longo do ano letivo. E o que a gente busca hoje é o início de um diálogo, de uma conversa, junto com a Secretaria de Educação e a Procuradoria do município, para que a gente consiga trabalhar na perspectiva da criança também, sobre a questão do vínculo com a escola, de terminarmos o ano letivo na escola e depois fazer um remanejo dessa criança para uma próxima vaga. O secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa, que assumiu o cargo há menos de 3 meses, afirmou que o município está buscando recursos para solucionar o problema de vagas na educação infantil. Nós vamos promover uma nova reunião, eu estarei junto com as escolas para discutir os gargalos que nós temos e a partir daí encontrar a solução, mas também falamos dos investimentos que a Prefeitura está fazendo em novas escolas. Nós certamente teremos mais vagas disponibilizadas, nós estamos conversando com o Governo do Estado em parceria com escolas estaduais que poderemos utilizar para fazer ali escolas de educação infantil. Nós temos novas escolas próprias do município, conveniadas, parcerizadas, então tudo isso foi discutido como forma de minimizar esta carência de vagas na educação infantil. Representantes das escolas privadas de educação infantil mostraram-se satisfeitas com o resultado da reunião. Eu penso que foi muito importante esse encontro, né, porque trouxe vários atores dessa cena. Então, assim, todas as colocações que a gente colocou em relação à escola de educação privada, a questão do ensino, as colocações do próprio secretário, no sentido que a gente entende que é o terceiro secretário passando pela pasta, enfim, mas que enquanto a Câmara de Vereadores, né, tomou essa dor, né, no sentido de pensar na questão da criança nas escolas, enfim. Então, assim, ó, eu vejo com bons olhos e que a gente vai ter bons resultados daqui para frente. E na Comissão de Saúde, o tema foi o Setembro Verde. A campanha tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. A reunião foi proposta pela vereadora Lourdes Sprenger. A integrante da Cosman lembrou que durante este mês acontece a campanha Setembro Verde, de conscientização e incentivo à doação de órgãos. A parlamentar também abordou a importância da divulgação da campanha para dar mais informações e segurança aos doadores e familiares. Eu acho que temos que dar segurança para as pessoas que estão com receio, né, vereador? E explicando como funciona, a explicação que veio do tempo da doação de órgãos, o tipo de pessoa, tudo isso é muito importante para que não tenhamos dúvidas, né, de quem passou, quem fez o transplante, quem estava na fila que não foi contemplado. E isso a gente tem que cada vez mais trazer à população, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho que salva vidas. E quem é doador, como a vereadora Cláudia falou, da esposa do Tarcísio, quantas vidas foram contempladas, né? O encontro contou com a presença de entidades ligadas à causa e de representantes de hospitais da capital que relataram suas experiências na promoção da campanha de captação e doação de órgãos. Os participantes também foram unânimes ao dizer que o trabalho de conscientização da sociedade é fundamental para que muitas vidas sejam salvas. A Via Vida, então, né, para quem conhece, é uma instituição que leva muito a informação sobre a doação de órgãos para a sociedade como um todo, né? Então, eu já venho há 21 anos trabalhando e
Eu acho que esse papel que a sociedade civil tem, junto com os órgãos transplantadores, com a central, com os hospitais, é muito importante, porque a gente não se dá conta de que todos precisam falar a mesma língua. Eu represento a Santa Casa, então eu coordeno uma organização de procura de órgãos, que é uma entidade financiada pelo Ministério da Saúde e pelo governo estadual, mas que está sediada em hospital. Então, em Porto Alegre, nós temos 2 OPOS, que é a minha e a da PUC, e nós atuamos, então, regionalmente, né? Na nossa região, eu tenho 26 hospitais, alguns em Porto Alegre e muitos na região metropolitana de Porto Alegre. Com isso, nós temos aí uma média de 100 doadores por ano, né? Um trabalho diário desde o diagnóstico da morte encefálica até a entrevista às famílias. A minha equipe de enfermeiros que faz esse papel, que vai lá no hospital e atua junto com as equipes internas, como do HPS, do HPV, que são hospitais da minha região. E com isso a gente consegue proporcionar à família essa oportunidade da doação, que esse é o nosso papel, né? A gente precisa muito da sociedade, então nós temos vários parceiros que trabalham conosco nessa questão, né? A Via Vida, temos a Fundação E-Carta, do Sindicato dos Professores, que nos auxilia bastante. Agora estamos com o apoio dos cartórios também para o registro de doadores, Federação, várias entidades que já nos apoiaram nisso para fazer esse papel de mexer com a sociedade, né? E a gente vê que isso é fundamental. Os parlamentares que integram a Comissão de Saúde também manifestaram apoio à campanha. Como encaminhamento, além da cobrança da aplicação da lei municipal que estabelece a semana de conscientização sobre o Setembro Verde, os vereadores ainda sugeriram novos encontros sobre o tema. Um tema extremamente importante que a gente precisa discutir, não só no mês de setembro, mas todos os meses, todos os dias. E acho que o maior problema que a gente enfrenta neste tema é a falta de informação. Acho que é fundamental. Eu entrei aqui na Câmara, tenho uma ideia, em 2001, como vereador. Em 2002, nós aprovamos a lei municipal que institui a Semana Educativa de Conscientização e Doação de Órgãos. Ela foi criada para no dia 25 de setembro a 1º de outubro. E ela cria algumas obrigações do Poder Público Municipal e da própria Câmara. E nem a Câmara e nem o Poder Público Municipal faz. Então, nós precisamos muitas leis aqui tem um sentimento de culpa, né? Nem nós que operacionalizamos, às vezes, uma lei que é muito difícil, às vezes, de passar, cobramos do Poder Público Municipal e da própria Câmara nesse dia alusivo ou semana que destaca, enfim, a vontade de poder colaborar com a questão da doação de órgãos. Então, nesse sentido, eu estou com a lei aqui, me comprometo em cobrar. Muito enriquecedor, estamos saindo aqui mais esclarecidos hoje com o tema, né? E vamos continuar esse debate aí. A representante da ONG Via Vida também deixou um convite para as ações que vão acontecer durante o Setembro Verde. A Via Vida tem várias atividades esse mês, o mês todo, né? Os voluntários vão estar em vários espaços falando sobre isso, muito mais esse mês. Inclusive, dia 21 aqui, né? Vai ter um seminário falando sobre a doação de órgãos. Então, esse eu acho que é um evento que vai ser bem importante, que a gente pode convidar todos que puderem participar. E dia 30 nós teremos o Pedalando pela Vida, também onde a gente faz uma atividade que é bem importante, levando essa informação, convidando ciclistas, motociclistas, a sociedade como um todo, para informar, sabe, levar a informação e conversar um pouquinho sobre a doação de órgãos. E eu vejo muitos voluntários falando, se a cada ação que a gente faz, a gente consegue levar informação para uma pessoa, essa pessoa vai divulgar para a família e a família vai divulgar para quantos mais. Então, acho que esse é o nosso papel como sociedade, como um todo, né? Não podemos nos cansar. É levar a informação e continuar com as ações que estão aí. E na segunda-feira, a CPI, presidida pela vereadora Mari Pimentel do Novo, ouviu a ex-assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação. Mabel Vieira foi uma das servidoras responsáveis por fazer as pesquisas das atas de registro de preços utilizadas pela SMED nas compras de materiais didáticos. A reunião da CPI, presidida pela vereadora Mari Pimentel do Novo, aconteceu de forma conjunta com a CPI presidida pelo vereador Idenir Sequim do MDB. Os parlamentares dos dois colegiados receberam para oitiva a ex-assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação, Mabel Vieira, que atuou no cargo em comissão entre março de 2022 e julho de 2023, quando ocorreram as compras investigadas pelo Legislativo.
Segundo ela, que falou na condição de testemunha, sua função era apenas fazer as pesquisas de atas de registro de preço e incluí-las numa relação a ser apresentada aos superiores. Eu fazia pesquisa daqueles objetos que eram elencados e que eram me demandados para fazer pesquisa. Mabel, a gente, vamos dizer assim, tá? Ali numa reunião de equipe técnica, pedagógica, decidiram que iriam fazer a aquisição das mesinhas, por exemplo, certo? Aí era solicitado, pelo gabinete que eu fizesse a pesquisa, instruísse o processo. Mabel afirmou que o procedimento de adesão a atas é lícito e já é utilizado por vários municípios para dar agilidade às aquisições. Conforme a depoente, não lhe cabia decidir quais materiais pedagógicos seriam comprados, nem quais atas seriam selecionadas. Ela afirmou que essas decisões eram feitas pelos secretários. Eu pesquisava, apresentava e daí era feita a escolha. Sim. Mas não era por mim. Quem escolhia a empresa? Quem dizia vamos aderir a... Os secretários. Em relação à compra da coleção Conexões, material sobre sustentabilidade da empresa Sudu, Mabel relatou que os orçamentos eram avaliados conforme critérios de vantajosidade e impacto no ensino. Para a presidente Mari, o depoimento serviu para esclarecer aos vereadores dúvidas sobre como funcionam os processos administrativos da atual gestão. Eu considero que foi uma reunião importante hoje, então, onde nós ouvimos a nossa primeira servidora. Na outra vez nós tínhamos ouvido uma ex-secretária, depois ouvimos um empresário e agora a gente ouviu uma servidora que despachou muitos dos processos. Então é importante até para a comissão e para todos os vereadores entenderem como é que funcionava o fluxo interno, como é que funcionava a dinâmica de trabalho. No encontro, os vereadores também decidiram que as próximas reuniões das CPIs da educação serão realizadas de forma conjunta, todas as segundas-feiras, e a condução será alternada entre os vereadores Idenir Sequim, do MDB, e Mari Pimentel, do Novo. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei do Legislativo que amplia o acesso às informações sobre obras realizadas pela Prefeitura. A proposta estabelece que o chamado Portal da Transparência do município deverá publicar o cronograma de execução das obras públicas na cidade. Os trabalhos de zeladoria também terão que ser amplamente divulgados. A proposição contribui para que a gestão pública se aproxime ainda mais dos cidadãos. Conforme o texto da matéria, o endereço da prestação do serviço, a duração dos trabalhos, o valor das atividades e as eventuais alterações nos cronogramas das obras precisam ser atualizadas no portal. O projeto ainda determina que as informações devem ser claras e objetivas, com encaminhamento direto para o site da Prefeitura. Outra matéria do Legislativo aprovada pela Câmara cria o Plano Municipal de Revisão Periódica de Gastos. O objetivo é desenvolver um processo de análise contínua e transparente das despesas públicas. A proposta é do vereador César Schirmer, do MDB, atual secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Conforme a justificativa do projeto, a ideia é fazer uma avaliação dos gastos públicos e dos resultados da aplicação dos recursos em programas e políticas públicas. A proposta foi aprovada por 29 votos favoráveis e 4 contrários. O líder do governo no Legislativo destacou a importância da matéria. O projeto é interessante, serve para a oposição, para a situação, para todos os vereadores de Porto Alegre, para manter a vigilância em cima dos gastos da Prefeitura. Entre os pontos que contarão no Plano Municipal estão um quadro plurianual de despesas públicas e projeções fiscais para receitas e despesas. O plano terá acompanhamento da Câmara Municipal por meio da Comissão Permanente competente. A Câmara ainda aprovou moção de solidariedade à deputada federal Daiana Santos, em razão de ameaças sofridas pela parlamentar. A moção foi proposta pelos vereadores Biga Pereira e Giovanni Colau e Coletivo, ambos do PCdoB. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pela Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxias Dominantes. A entidade, que atende pessoas que sofrem com a perda da coordenação motora, pediu o apoio dos parlamentares para dar sequência aos projetos desenvolvidos pela instituição.
Fundada em 2004, a Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxias Dominantes possui quase uma centena de voluntários. São pessoas de diversas áreas profissionais que estão dispostas a acolher quem sofre com a perda da coordenação motora. Desde o momento que uma pessoa descobre, tem o diagnóstico da ataxia, ela fica bastante perdida e a família também não sabe o que fazer muito bem, não sabe como cuidar, não sabe como tratar. Como vocês puderam ver aqui, todos presenciaram, a questão da acessibilidade. Dentro das nossas casas não temos acessibilidade, nossos prédios têm pouca acessibilidade. Então todas essas questões elas são levadas hoje a público porque elas atingem não só os atáxicos, mas as pessoas que são PCDs em geral, né? É uma necessidade. Na última segunda-feira, a entidade ocupou a tribuna popular. A associação deixou claro que não recebe apoio do poder público e que todas as atividades são mantidas a partir de doações de pessoas físicas ou jurídicas. Então, nosso objetivo é solicitar o apoio dos vereadores para que nos ajudem com emendas parlamentares impositivas, tendo em vista que a APAD tem utilidade pública desde 2014 e que nunca se beneficiou dessa situação financeira. Nunca tivemos ajuda do poder público. Sempre foram feitas campanhas de forma privada, sempre ajuda de um, ajuda de outro, mas isso não tem como se manter dessa maneira. É necessário, sim, o apoio do poder público. No momento, a Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxias Dominantes não possui uma sede oficial. Para mais informações, você pode acessar as redes sociais ou ainda entrar em contato pelo telefone da entidade. Para continuar os trabalhos, a organização precisa do apoio de cada um de nós. O Dia do Profissional de Administração, comemorado em 9 de setembro, foi lembrado no período de comunicações durante a sessão de segunda-feira. Conforme a associação da categoria, só no Rio Grande do Sul, são 40 mil administradores em exercício. Conforme o proponente da homenagem, o profissional da administração tem um papel fundamental em vários setores da sociedade e desempenha inúmeras atribuições. No entanto, o parlamentar lamenta que o empreendedor ainda tem muita dificuldade em manter o seu negócio aqui no país. No ano de 2022, 1.700.000 empresas foram fechadas no primeiro ano, no primeiro ano em que elas foram abertas. E então você vê a dificuldade e a importância de você ter bons administradores da nossa sociedade, exatamente para o desenvolvimento econômico da nossa sociedade, não só porto-alegrense como gaúcha. O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Administração do Rio Grande do Sul destacou a atuação dos administradores durante a pandemia e nas recentes enchentes do Rio Grande do Sul. Rogério Bon disse que será preciso modificar a forma de gestão para termos respostas mais rápidas sobre desastres. O presidente da entidade reiterou o perfil dos profissionais da administração. E os profissionais de administração são justamente essas pessoas que são preparadas para lidar com gestão de pessoas, com a área financeira, com a área de relações internacionais. Então, muitos gaúchos estão disponíveis para colaborar tanto com a iniciativa privada, como a gestão pública, como as câmaras municipais, para melhorar a qualidade do serviço público. A Associação de Assistência à Criança Deficiente foi homenageada pelo Legislativo. A AACD foi fundada no ano de 2000 aqui na capital e atualmente atende mais de 900 famílias no estado. A homenagem aconteceu durante a sessão e foi proposta pelo vereador Cassiá Carpes, do Progressistas, que reconheceu a importância social da instituição. A associação atende crianças com deficiência e presta assistência aos seus familiares. Eu tenho por norma, sempre que eu tento ajudar com algumas emendas impositivas, eu fazer uma visita a essas entidades, ver como é que trabalham. E um projeto que ele tem, que é a confecção de próteses, me chamou muita atenção e eu vou contribuir com esse aspecto. Tenho certeza que muitos vereadores também vão, como a sociedade contribui. Nós temos direito a essas emendas impositivas, colocar na saúde, colocar em órgãos públicos. Nós estamos, portanto, com a nossa diretriz, devolvendo para a sociedade, até porque nós somos representantes das comunidades. Automaticamente, com isso, nós estaremos valorizando, e tenho certeza que outros vereadores também vão fazer,
essas entidades que trabalham muito bem, com muita seriedade. Neste ano, a ACD completa 23 anos de trabalho aqui na capital. Atualmente, a instituição atende cerca de 900 famílias, realizando em torno de 7.500 atendimentos mensais. Em agradecimento à homenagem, a gerente administrativa da ACD destacou o trabalho da associação, que atende 39 municípios no estado. A ACD de Porto Alegre conta com uma oficina ortopédica e um centro de reabilitação. Ao longo das 2 décadas de trabalho, mais de 11 mil gaúchos já foram reabilitados. Nós atendemos esse público, proporcionando a eles todo um tratamento multidisciplinar na reabilitação e na entrega de órteses e próteses para esses pacientes. A importância da que a gente está hoje aqui é poder divulgar ainda mais o trabalho que a ACD faz em prol dessas pessoas, para que a gente então possa ter cada vez mais o apoio da sociedade, sermos reconhecidos, porque nós somos uma organização filantrópica do terceiro setor e nós temos muitas dificuldades financeiras. Então, quanto mais o trabalho da ACD chegar às pessoas, para que elas possam apoiar a causa e buscar a obtenção de recursos para a gente continuar subsidiando os atendimentos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!